Depois de mais um racha interno, o PSDB anunciou uma nova trégua, mas ainda em clima de desconfiança. Em reunião com lideranças regionais do partido nesta quinta-feira, o presidente afastado da sigla, o senador Aécio Neves, afirmou que há paz no ninho tucano e destacou que o presidente interino, Tasso Gereissati, deve continuar do comando do partido até dezembro. A gente tem um trechinho do que disse o Aécio, Reginaldo. Coloca aí. Tive uma longa conversa ontem com o senador Tasso, uma conversa entre companheiros, entre amigos de uma longa data. Nós continuaremos na nossa trilha de construir um projeto para o país. E isso pressupõe o PSDB unido. E a unidade se dará em torno da interinidade do senador Tasso até o mês de dezembro, onde aí sim o PSDB elegerá pela sua convenção uma nova direção representando todos os segmentos do partido. Já o presidente Tasso Gereissati negou que o PSDB estava dividido e ressaltou que não existe um pensamento único dentro do partido. O que o Tasso disse, o Reginaldo? Coloca aí. O partido não estava dividido, o partido tem divergência, o partido vai continuar tendo divergências e graças a Deus tem divergências, porque nós não somos um partido de pensamento único. O partido de pensamento único é o Partido Comunista. Nós somos um partido exposto à variedade de ideias, de opiniões, e essa discussão é que leva a uma convergência de um ideal em comum do partido. Ô Vera, começa esse tema com você. O que você acha? Tem paz aí no ninho tucano? Enfim, o clima ainda tá bem dividido pelo que a gente viu. O que você apurou? O que você traz aqui para os nossos ouvintes? É genial fazer uma análise semiótica do que eles falam e da cara deles, né? E do pessoal em torno. A mesma menina, repórter, uma morena, aparece tanto entrevistando o Aécio quanto o Tasso. A cara dela de incredulidade já diz tudo. Aí o Aécio começa a falar assim, não tem nenhuma briga, tá tudo bem no ninho tucano, uma paz. Aí vamos ficar até dezembro, aí ele fala, aí sim elegeremos uma nova direção, quer dizer, aí sim vamos nos livrar desse Tasso. Aí o Tasso começa a falar assim, não tem divisão nenhuma, tem uma divergência. Quer dizer, eles foram lá, falaram, combinaram de se aguentar até dezembro, deram essa coletiva recheada de cinismo, ninguém se suporta, eles não se falam mais, fora desses momentos em que eles têm que chegar a alguma conclusão. E aí, assim, vai o PSDB, né? Fingindo que é um partido para que a gente finja que acredita. Na verdade, é um partido que não tem unidade nenhuma, a divergência é a tônica. O Fernando Henrique acabou falando aí nos últimos dias bastante, disse que deu aval realmente para que se falasse em presidencialismo de coalizão, aliás, de cooptação, mas que estaria se referindo aos governos do PT e não ao PSDB. Enfim, eles estão tentando pôr um band-aid numa cicatriz que está bastante exposta e purulenta, Patrícia. Andreasa. Primeiro, eu não quero educar o senador Tasso Gereissati, apenas informá-lo de que comunista também tem divergência, grandes, inclusive. Eventualmente até se matam, né? A história mostra isso. A União Soviética mostra isso. Eles apenas não expõem a divergência, não ficam nessa tiração de pena para cima e para baixo. Eles vão lá e, num momento decisivo, cortam a cabeça do outro e resolvem o problema. O PSDB, que deveria entender isso razoavelmente, porque é um partido social-democrata de centro-esquerda, né? Foi colocado na casinha da direita no Brasil, talvez em decorrência do processo de privatização conduzido no governo Fernando Henrique, mas não tem nada de direita, conhece bem essa base, é a mesma base da qual originou o PT, só que eles não conseguem se resolver internamente. E aí essa decisão de empurrar até dezembro essa guerra é exatamente isso. Eles vão ficar se matando em banho-maria, se cozinhando portanto, cozinhando as possibilidades eleitorais do partido até dezembro, em vez de resolver, evidentemente, o que poderia ser resolvido agora. Se o PSDB quisesse
disputar seriamente a eleição, ainda há alguma chance, ele precisava definir o seu candidato já. Estar falando de programa, por exemplo, foi quando a ligação caiu, eu estava falando sobre isso. A Vera falou, o fato de não ter havido reações contrárias da população, isso é muito evidente, há esses anúncios de concessão, de privatização do governo Temer, muito pelo contrário, as reações são, de modo geral, favoráveis à ideia de privatizar pela primeira vez, talvez, na história do Brasil, indica claramente a existência de uma pauta eleitoral aí. O PSDB, por exemplo, os seus postulantes, Geraldo Alckmin, João Dória, deveriam estar percebendo que o brasileiro está interessado pela primeira vez na história na diminuição do Estado, que tem uma pauta eleitoral para ser surfada aí, e não o fazem. É inacreditável, é o nível de incompetência, de incapacidade de leitura do cenário político, como só raramente se vê. Você concorda, Madu? Olha, só pela forma que o Aécio Neves deu início à declaração dele, à entrevista dele, fazendo questão de frisar que só faltou dar beijo na boca do Tasso Gereissati, né, companheiro de longa data, eu já imaginei que deve ter sido uma briga de cachorro grande num quarto escuro, com foice e tudo mais, para essa discussão, né? O PSDB, vocês insistem em querer discutir o PSDB. Agora não sei mais se é um programa policial ou se é um programa de assombração, espiritualismo, entidades do além. O PSDB morreu, acabou, não existe mais. O PSDB começou a desaparecer da campanha aquela do Serra, ou mais ainda, quando o PSDB não teve a grandeza, a capacidade e o entendimento político para fazer oposição ao governo Lula, que depois se revelou essa farsa, esse engano, essa roubalheira para a sociedade brasileira. Quer dizer, ou o PSDB foi cooptado por esse esquema, né, que quis tirar a casquinha da popularidade dos petistas, ou pior ainda, não teve a coragem e a capacidade de ver, né, o que estava ocorrendo de verdade no Brasil. Então, o PSDB não existe mais. PSDB is over. Né? E você veja, Madureira, que essa falta acabou, fala. Essa falta de leitura política que eles têm se mostrou muito perversa em 2005, 2006, quando estourou o mensalão e uma reunião de tucanos emplumados, capitaneada pelo próprio Tasso Gereissati, aliás, foi no gabinete dele, decidiu que o Lula ficaria sangrando e que isso seria melhor para o PSDB nas eleições ali na frente. Aí não levaram a cabo o impeachment, o Lula se beneficiou de uma situação de economia melhorando no mundo todo e se reelegeu, elegeu a Dilma, etc. E agora, essa percepção da sociedade pela primeira vez de que as privatizações não são algo nocivo por si só, se deve ao fato de que o PT reeleito e a Dilma eleita, todos esses governos do PT acabaram por sucatear e sugar as empresas privadas num esquema de roubalheira sem precedentes no mundo. E nem isso o PSDB consegue fazer, essa narrativa, para ficar na palavra da moda, que é unir lá atrás, 2002, quando o PT demonizou as privatizações, com depois do que eles fizeram no governo, que foi simplesmente usar as estatais como um aparelhamento para roubalheira pura e simples. Então, nem este discurso, que é simples, qualquer aluno da 8ª série pode fazer uma redação na escola sobre isso, mas o PSDB não consegue, prefere ficar brigando para fazer aquele programinha tosco que fez. Diga. Vai lá, Madu, para a gente depois falar da reforma política, que é um tema importante também. Vai lá, André. Vai, Andreasa, vai você. Não, a Vera falou sobre essa reunião lá em 2005, né, por ocasião do mensalão, um período histórico muito parecido. O ano anterior à eleição presidencial, eles fizeram a leitura errada, como a Vera disse, e deu no que deu, na reeleição do Lula. E o próprio Tasso Gereissati foi uma das maiores vítimas desse erro de avaliação, porque os petistas trabalharam durante anos para arruiná-lo, ele não conseguiu se eleger, ficou fora da política, ele quase foi exterminado da política partidária, o Tasso Gereissati, e não aprendeu nada no jogo a respeito do jogo que está jogando. Ele agora, mais uma vez, nas mesmas condições, com condições favoráveis de avançar uma agenda eleitoral,
véspera de ano eleitoral, e vem em público, 10 minutos de televisão, defender o parlamentarismo. Quer dizer, tá e não pedindo... fala do PT nenhuma vez, né? Não fala, não bate da no herança PT. maldita petista nenhuma vez. Está pedindo para que lhe passem o carro novamente. É inacreditável. Andreasa, não, isso é para você ver que por trás dos panos, o que existe hoje é um grande acordo PT, PMDB, PSDB. É isso que está havendo, para passar uma borracha na Lava Jato, para deixar, como você mesmo sempre diz, o establishment está onde sempre esteve, para continuar tudo como está. O PSDB está nessa jogada sim, e não assume, entendeu? Pelo menos uma boa parte do PSDB está nessa jogada sim, nessa concertação.